Vamos fazer um balanço aqui. Quem que foi pior? Hitler e Stalin. Colocar aí os dois lado a lado. Você falou que teve um momento de admiração do Hitler em relação ao Stalin. Teve. O Stalin, certamente, sempre olhou com estranheza e certo desprezo para Hitler. Stalin nunca demonstrou muita admiração. Mas ele gostou quando teve o pacto Ribbentrop-Molotov, né? Porque o Stalin era um oportunista, né? Assim, o Stalin não era bobo. Ele sabia que Hitler queria invadir a União Soviética. Porque o Stalin, ele mandou traduzir o Mein Kampf e ler o Mein Kampf. E eu falei, Hitler deixa claro que ele quer invadir a União Soviética no Mein Kampf. Então vou ter que tá bom, né? Tá bom, eu sei que tu quer me invadir. Deixou isso claro. Mas o Stalin, ele subestimou quando o Hitler ia fazer isso. O Stalin achou que podia manter a Polônia e controlar Hitler por mais tempo, enquanto ele mantinha o seu rearmamento em processo também. E ele não esperava que a Operação Barbarossa ia iniciar quando iniciou. Quando que ele achava? Ele achava que ia demorar mais 1 ano e meio, 2 anos. Achava que teria tempo para isso. Mas em março de 41, o Hitler meteu lá a força na União Soviética, né? Agora, o Hitler... Engraçado, o Hitler ele vê a União Soviética nos anos 20, principalmente, como um Estado judaico controlado por judeus, né? Da Internacional Judaica. Mas durante os anos 30, conforme os expurgos stalinistas estão ocorrendo, ele olha assim e começa a pensar, ele começa a falar para Goebbels assim, né? Poxa, esse Stalin aí está fazendo um bom trabalho eliminando os judeus do Estado bolchevique, hein? Talvez esse camarada Stalin não seja tão mal. Ele começa a ter esses questionamentos. Porque o Stalin é georgiano, não é de origem judaica, né? E ele vê que o Stalin está talvez controlando os elementos judaicos no Estado bolchevique, ele fala. Então o Stalin talvez esteja fazendo algo certo. Ele começou a ter uma certa admiração ali pro Stalin. Bizarrice total, né? E quando a guerra realmente acontece, eles invadem a União Soviética, aí que ele começa a ter mais admiração pro Stalin, porque o Stalin tem aquela virtude, aquela força revolucionária de expurgar quem fosse necessário, matar burguês, matar gente do exército, foda-se, mandava todo mundo de bucha de canhão lá pra frente. E o Hitler falava, eu queria ser tão revolucionário quanto Stalin. Olha o que ele consegue fazer. Olha o que ele fez controlando os judeus na União Soviética e olha o que ele fez aqui na guerra, como ele é eficiente. E ele fala várias vezes isso no privado. E ele vê o modelo de estatização depois como possível por causa do que ele vê a eficiência soviética na guerra, né? Ele começa a ter essa admiração. Ao mesmo tempo que ele começa a desprezar Mussolini. Mesma medida. O que ele falava do Mussolini nessa época? Depois que... O Hitler tinha uma grande admiração por Mussolini nos anos 20, 30, assim, mas depois ele vê que a Itália fascista é uma merreca, né? Militarmente é insignificante. Mussolini não tem o poder de controle absoluto dentro do partido, dentro da sociedade italiana. E Mussolini e o fascismo italiano fazem uma grande... merreca lá no norte da África. Total. E ele tem que mandar o Rommel segurar lá o norte da África, né? E começa a ver que Mussolini é um cara mais incompetente do que ele imaginava. E começa a desprezar Mussolini. Ele vai ganhando admiração por Stalin e desprezando Mussolini durante a guerra. Exatamente isso.